Cansado de noites em claro, há um segredo para a paz que o sono tanto busca. Um segredo escondido em palavras antigas, capazes de acalmar a mente e o coração. Prepare-se para uma jornada noturna única, guiada pela sabedoria do Salmo 23. Se você busca noites mais tranquilas, inscreva-se agora em nosso canal e encontre a paz que o sono te espera. Agora, feche os olhos e deixe a transformação começar. Capítulo 1. O desvanecer dourado do dia ao dia, como uma suave respiração, chegava ao seu termo. No horizonte distante, onde a terra parecia beijar o céu, uma paleta de cores cálidas começava a pintar o firmamento. Tons de laranja suave se misturavam a um rosa pálido, enquanto delicados traços de dourado ainda resistiam, como últimas memórias do sol que se despedia. O cansaço, um manto gentil tecido pelas atividades do dia, envolvia seus ombros, uma sensação natural e acolhedora que convidava ao repouso. Seus passos, talvez lentos e um pouco arrastados, eram a melodia silenciosa do fim da jornada diária. Mas não havia pressa, apenas a doce expectativa do descanso que se aproximava. Ao seu lado, uma presença constante e reconfortante irradiava segurança e paz. Era o bom pastor, cuja figura emanava uma tranquilidade que acalmava a própria alma. Sua silhueta, banhada pela luz crepuscular, era a imagem da proteção e do cuidado incondicional. Não havia palavras trocadas, pois a comunicação entre o pastor e sua ovelha era um entendimento tácito, um laço invisível de confiança e afeto. O ar da tarde carregava consigo os sussurros suaves da natureza, os últimos trinados dos pássaros noturnos preparando seus ninhos, o murmúrio distante de uma brisa que dançava pelos campos. Era uma sinfonia branda que embalava o fim do dia, uma melodia que anunciava a chegada da noite com uma serenidade palpável. O calor do sol, que durante as horas mais claras havia aquecido a terra, agora se dissipava lentamente, dando lugar a uma frescura suave e convidativa. A grama sob seus pés, ainda morna do sol, oferecia um tapete macio e acolhedor. Cada passo era um afundar delicado em um leito natural, uma sensação terrosa e reconfortante. O perfume das flores silvestres, que durante o dia haviam exalado, seus aromas vibrantes agora liberavam fragrâncias mais suaves e doces, misturando-se ao ar da noite como um incenso natural. Uma sensação de contentamento preenchia seu coração, a certeza de ter completado a jornada do dia sob o olhar atento e protetor do bom pastor. Não havia preocupações que perturbassem sua mente, apenas a aceitação da quietude que se instalava e a confiança inabalável na guia segura que o acompanhava. A luz diminuía gradualmente, as sombras se alongavam e se fundiam, criando um cenário de mistério suave e beleza serena. As árvores ao longe se tornavam silhuetas escuras contra o céu ainda colorido, como guardiões silenciosos da paisagem noturna. O pastor, com um gesto calmo e gentil, direcionava seus passos para um caminho que serpenteava pelos campos, um convite silencioso para prosseguir na jornada rumo ao descanso. Seus sentidos se aguçavam para as sutilezas da noite que chegava. O chiar de um grilo escondido na vegetação, o suave roçar das folhas nas árvores, o primeiro vislumbre de uma estrela solitária que piscava no céu crepuscular. Cada detalhe contribuía para a atmosfera de paz e tranquilidade que envolvia cada momento. A sensação de segurança ao lado do pastor era um conforto inestimável, a certeza de que, sob sua proteção, nenhum mal poderia alcançar. O cansaço físico se tornava mais evidente, mas era um cansaço doce, a recompensa por um dia bem vivido sob a orientação amorosa. A expectativa de um sono profundo e reparador se tornava cada vez mais presente, uma promessa silenciosa de descanso e renovação. O céu acima continuava sua transformação, os tons vibrantes dando lugar a nuances mais suaves de azul e roxo, pontilhados pelas primeiras estrelas que começavam a brilhar com timidez. A jornada prosseguia em um ritmo lento e constante, cada passo guiado pela presença firme e tranquilizadora do bom pastor, rumo ao lugar de descanso onde as águas tranquilas aguardavam. A promessa de segurança e paz enchia o ar, tornando cada instante uma bênção suave e reconfortante enquanto
A noite gentilmente abraçava a terra. O desvanecer dourado do dia era a prelúdio perfeito para a serenidade da noite que se desdobrava. Capítulo 2. O leito de erva. Maciel. Caminho suave pelo qual o pastor o conduzia começou a alargar-se, e o som dos seus passos na terra batida deu lugar a um farfalhar suave e denso. A seus pés, a paisagem transformou-se. Você havia chegado a um vasto campo, um tapete de esmeralda que se estendia sob o céu noturno que agora se aprofundava em tons de anil e veludo. Este era o lugar prometido, os pastos verdejantes. A transição foi imediata e profundamente reconfortante. A dureza do caminho, por mais suave que fosse, foi substituída por uma resiliência viva e macia. Cada passo agora era um afundar suave, num colchão de relva espessa e viçosa. O pastor parou, o seu cajado pousado silenciosamente ao seu lado, e o seu olhar era um convite para que você aceitasse o dom daquele lugar. Não havia pressa. O tempo parecia abrandar, medido apenas pelo piscar lento das estrelas que começavam a afirmar o seu brilho no céu. Você deu alguns passos para dentro do pasto, sentindo a erva fresca a fazer cócegas nas suas pernas, cada lâmina como um dedo gentil da terra a dar-lhe as boas-vindas. O cheiro que se elevava era inebriante em sua simplicidade. O aroma limpo e verde da clorofila, misturado com a fragrância úmida e rica do solo fértil por baixo, era o perfume da vida, da nutrição e da paz. Pequenas flores silvestres, que fechavam as suas pétalas para a noite, libertavam um último suspiro de perfume doce, uma nota subtil na sinfonia olfativa do prado. A brisa noturna, que antes era um murmúrio distante, aqui parecia brincar, movendo-se através do campo em ondas invisíveis, fazendo com que a relva se inclinasse e dançasse numa coreografia silenciosa e hipnótica. Você sentia o seu sopro fresco no seu pelo, uma carícia que parecia levar consigo os últimos vestígios do cansaço do dia. A sua respiração começou a aprofundar-se, sincronizando-se com o ritmo lento e constante da natureza ao seu redor. Você observou as outras ovelhas do rebanho, cada uma encontrando o seu próprio lugar de descanso. Não havia empurrões ou disputas, apenas um movimento harmonioso, um entendimento partilhado de que havia espaço e conforto para todos. A visão delas a acomodarem-se, os seus corpos a relaxarem e a afundarem na erva, transmitia uma sensação avassaladora de comunidade e segurança partilhada. Vocês estavam juntos, estavam seguros, estavam em paz. Seguindo o seu instinto, você começou a circular um pequeno pedaço de terra, as suas patas a amassarem a erva num ritual antigo, preparando o seu leito. Com cada volta, o cheiro verde intensificava-se e o chão parecia tornar-se ainda mais convidativo. Finalmente, com um suspiro suave que libertou a tensão dos seus músculos, você dobrou as pernas e permitiu que o seu corpo descesse. O momento em que o seu peso se assentou completamente no leito de erva foi de puro alívio. O chão não era duro nem frio. A relva densa e a terra macia por baixo formavam um colchão perfeito, moldando-se aos contornos do seu corpo, apoiando cada curva, cada membro. Era um abraço vindo da própria terra. Você sentiu o seu corpo a afundar-se ligeiramente, a ser embalado por esta cama natural. A frescura da erva era agradável contra a sua pele quente, um contraste que era ao mesmo tempo revigorante e profundamente relaxante. Você podia sentir a vida da terra por baixo de si, uma energia calma e estável que parecia fluir para dentro de si, restaurando a sua força. Com a cabeça pousada, a sua perspectiva do mundo mudou. Agora, você via um emaranhado de lâminas, de relva à sua frente, cada uma pequena maravilha de engenharia natural. Algumas estavam direitas, outras curvadas, e em algumas, minúsculas gotas de orvalho já começavam a formar-se, capturando a luz das estrelas e a cintilar como pequenos diamantes. O som do mundo tornou-se mais íntimo. Você podia ouvir o sussurro do vento não apenas ao seu redor, mas por entre as próprias lâminas de relva junto ao seu ouvido. Podia ouvir o som suave da sua própria respiração, um fluxo e refluxo rítmico que se tornava mais lento e profundo a cada momento. O som da mastigação ruminante de uma ovelha próxima era um som de contentamento.
um ritmo constante e meditativo que acrescentava à atmosfera de paz. O pastor permanecia de pé, uma silhueta alta e imóvel contra o céu estrelado. A sua presença era a âncora de toda esta serenidade. Saber que ele estava ali, vigilante, permitia um relaxamento total. Não havia necessidade de estar alerta, de se preocupar com predadores ou perigos. Toda a vigilância estava confiada a ele. O seu único dever era descansar, aceitar o conforto e permitir que a restauração acontecesse. Os seus olhos começaram a pesar. As estrelas acima pareciam desfocar-se ligeiramente, as suas luzes a tornarem-se mais suaves e difusas. O cansaço já não era um peso, mas uma transição bem-vinda para o sono. O seu corpo sentia-se pesado, de uma forma agradável e enraizada, como se estivesse a fundir-se com a terra. Cada inspiração trazia o cheiro calmante da erva e da terra, e cada expiração libertava mais uma camada de tensão. Você estava exatamente onde precisava de estar, num leito de conforto perfeito, sob o olhar atento do seu guardião. A promessa dos pastos verdejantes não era apenas sobre alimento, mas sobre este momento de descanso absoluto, de rendição à paz. E enquanto você se deitava ali, sentindo a terra a segurá-lo e o céu a velar por si, o sono começou a aproximar-se, não como uma queda, mas como uma névoa suave a envolvê-lo, prometendo um descanso profundo e sem sonhos. Capítulo 3. O murmúrio das águas de descanso. No conforto do seu leito de erva, imerso numa quietude quase sonolenta, um novo som começou a tecer-se delicadamente na tapeçaria da noite. A princípio, era quase imperceptível, uma vibração, mais sentida do que ouvida, um murmúrio tão sutil que poderia ser confundido com o som do seu próprio sangue a pulsar suavemente nos seus ouvidos. No entanto, à medida que a sua consciência se focava, o som ganhava uma clareza distinta. Era a melodia da água em movimento. Não o som de uma cascata ou de um rio impetuoso, mas algo infinitamente mais gentil. Era um sussurro líquido, um som de lapidação suave, como se a água estivesse a contar segredos antigos às pedras lisas do seu leito. Este som, de uma pureza cristalina, despertou em si uma sede que você mal tinha notado. Uma necessidade profunda de refrigério que agora se tornava presente. O seu descanso no pasto verdejante tinha restaurado a força dos seus músculos, mas a sua alma ansiava agora por este refrigério líquido. O pastor, que parecia sentir cada necessidade sua antes mesmo de você a reconhecer, moveu-se suavemente. Você sentiu um toque leve e tranquilizador do seu cajado nas suas costas. Um guia silencioso, um convite para se levantar. Com um movimento, lento e sem esforço, você ergueu-se, o seu corpo sentindo-se mais leve e revigorado pelo descanso. O aroma da erva amassada libertou-se mais uma vez, mas agora estava misturado com uma nova fragrância no ar, um cheiro limpo, mineral e fresco, o perfume da água pura. Você seguiu o pastor, que agora se movia com uma deliberação tranquila em direção à fonte daquele som celestial. O caminho que ele traçava não era difícil, mas uma continuação natural do prado, onde a relva era talvez um pouco mais curta e o chão ligeiramente inclinado para baixo. A cada passo, o murmúrio da água tornava-se um pouco mais audível, a sua melodia mais clara e convidativa. Era uma canção de ninar líquida, uma promessa de satisfação e paz. O som parecia lavar o próprio ar, purificando-o, tornando a noite ainda mais límpida e serena. As estrelas acima pareciam brilhar com mais intensidade, como se também elas estivessem a escutar esta música suave. O caminho abriu-se para uma pequena clareira na orla do pasto, e lá estava ela, a fonte do som. As águas tranquilas. Não era um lago vasto nem um rio largo, mas um riacho sereno que serpenteava pela paisagem como uma fita de seda escura sob o luar. A sua superfície era um espelho quase perfeito, quebrado apenas por ondulações suaves e lentas que apanhavam a luz das estrelas e a faziam dançar. A água fluía com uma lentidão tão graciosa que o seu movimento era quase imperceptível, um deslizar silencioso sobre um leito de seixos lisos e areia escura. As margens eram cobertas por uma relva curta e úmida,
e por pequenas manchas de musgo de um verde profundo, que parecia macio como veludo. O pastor parou na margem. A sua presença uma garantia de que este lugar era seguro. Ele pousou o seu cajado e permaneceu a observar, dando-lhe espaço e tempo para se aproximar. Você caminhou até a beira da água, as suas patas a afundarem ligeiramente no solo macio e úmido. A frescura da terra era uma sensação agradável. Você baixou a cabeça e a sua própria imagem tremeluziu na superfície escura da água. Viu os seus próprios olhos a olharem de volta para si, e neles o reflexo cintilante de 1000 estrelas distantes. Por um momento, pareceu que você estava a olhar para o próprio céu noturno contido numa taça de água. O som, agora tão perto, era uma melodia complexa de notas suaves. O gorgolejar da água a passar por uma pedra um pouco maior, o som de lapidação onde a corrente tocava a margem, o silêncio quase total nas poças mais calmas. Era um som que acalmava o sistema nervoso, que convidava a toda a atenção a dissolver-se. Com confiança, você tocou a água com os seus lábios. A sua frescura foi um choque suave e delicioso. Era pura, limpa e imensamente satisfatória. Você começou a beber, o seu corpo a absorver o líquido vital com uma gratidão profunda. Não bebeu com pressa ou desespero, mas com um ritmo lento e apreciativo. Cada gole parecia viajar através de si, extinguindo a sua sede, arrefecendo o seu interior e trazendo uma sensação de restauração completa. Era como se a própria vida daquela água pura estivesse a fluir para si, lavando não apenas a sua sede física, mas também qualquer vestígio de inquietação da sua alma. Era o batismo da tranquilidade. Quando se sentiu completamente saciado, você ergueu a cabeça. Gotas de água cristalina escorriam do seu queixo, caindo de volta no riacho com um pequeno plink. Cada gota a criar um círculo de ondulações que se expandia lentamente antes de desaparecer. Você permaneceu ali, na margem, simplesmente a ser, a respirar o ar fresco e úmido, a ouvir o murmúrio perpétuo da água, a sentir a paz profunda de ter todas as suas necessidades satisfeitas. O pastor não o apressou. Ele permitiu que você absorvesse aquele momento e se embebesse na serenidade do lugar. A combinação do descanso nos pastos verdejantes e do refrigério nas águas tranquilas trouxe uma sensação de plenitude, de integridade. O seu espírito sentia-se restaurado, a sua alma em paz. Este era o cuidado do bom pastor em ação. Não apenas a proteção contra o perigo, mas a provisão generosa de tudo o que era necessário para o bem-estar total. E enquanto você estava ali, sob o céu estrelado, ao lado das águas de descanso, você compreendeu o significado de não ter falta de nada. Estava completo, estava em paz, e a jornada pela noite estava apenas a aprofundar a sua beleza serena. Capítulo 4. As veredas da confiança. Com o corpo e o espírito plenamente restaurados, você sentia uma harmonia interior que espelhava a quietude da noite ao seu redor. A sede fora saciada, o cansaço dissipado. Permanecer ali, na margem das águas tranquilas, era uma bênção em si, mas o seu coração sentia o impulso suave de continuar a jornada, pois estar em movimento com o pastor era uma forma de descanso em si mesma. Ele não precisou chamá-lo, apenas se virou, e o seu movimento foi o convite. Você o seguiu, afastando-se do murmúrio do riacho, cujo som agora se tornava uma memória agradável, e adentrando um novo caminho que se revelava sob a luz prateada do céu. Esta era uma vereda diferente daquelas que você talvez conhecesse. Não era um trilho acidentado, aberto à força pela passagem constante, nem um caminho de incertezas que se dividia em múltiplas direções. Era uma vereda clara, definida, como se tivesse sido traçada com um propósito de amor e cuidado. O chão era de terra batida e firme, mas macia ao toque dos seus cascos, livre de pedras pontiagudas ou raízes traiçoeiras. Era um caminho que convidava a caminhar com confiança, sem a necessidade de inspecionar cada passo. A sua única tarefa era seguir a figura tranquila que ia à sua frente. O pastor não se movia com pressa. O seu ritmo era constante, medido e profundamente tranquilizador. Era um ritmo que permitia a observação serena da paisagem noturna que se desdobrava.
O caminho serpenteava suavemente através de colinas baixas e arredondadas, cujas encostas estavam cobertas por uma relva curta que parecia veludo sob o luar. A jornada transformou-se numa meditação em movimento. O som dos seus próprios cascos no chão de terra criava um ritmo hipnótico, um tamp-tamp suave e regular. Este som era acompanhado pelo som dos cascos das outras ovelhas, criando um coro de passos suaves e sincronizados, uma melodia de união e propósito partilhado. Acima de tudo, havia o som dos pés do pastor, um passo firme e seguro que era a batida principal desta orquestra noturna. Ocasionalmente você ouvia o toque suave da ponta do seu cajado no chão. Não era um som de comando, mas de orientação, um ponto de referência audível que dizia: estou aqui, o caminho é este, é seguro. Cada toque do cajado era uma nota, de puro conforto, uma afirmação da sua presença vigilante. A vereda levou-os a um pequeno bosque de árvores antigas, cujos troncos eram grossos e cuja folhagem formava um dossel rendilhado muito acima. Ao entrar no bosque, o ambiente mudou subtilmente. A luz direta das estrelas foi filtrada, criando um padrão mágico de luz e sombra no chão da floresta. Manchas de luz prateada dançavam suavemente com a brisa, movendo-se sobre as folhas caídas como espíritos da floresta. A escuridão aqui não era ameaçadora, mas íntima e acolhedora. O ar tornou-se mais fresco e carregado com o aroma de casca de árvore, de humus e do perfume adocicado de madressilva que se entrelaçava em alguns dos troncos. O silêncio era mais profundo, pontuado apenas pelo farfalhar ocasional de uma folha ou pelo pio distante de uma coruja, a sentinela noturna da floresta. O pastor navegava por este bosque com uma familiaridade serena, o seu caminho nunca hesitante. Ele conhecia cada curva, cada árvore. Esta não era uma terra desconhecida para ele. Era o seu domínio, e ele o guiava através dele com uma perícia amorosa. Você sentia uma confiança absoluta na sua liderança. A sua mente não se ocupava com perguntas sobre o destino ou com preocupações sobre o caminho. Estava livre para simplesmente existir no momento, para absorver a beleza tranquila daquela passagem. A necessidade de decidir, de escolher, de se preocupar, fora-lhe tirada. Esta era a essência das veredas da justiça. Não se tratava de um padrão moral a ser seguido, mas da retidão física do próprio caminho. Era o caminho certo, o caminho seguro, o caminho que levava à vida e ao bem-estar, escolhido por aquele que conhecia o terreno melhor do que ninguém. E ele o guiava por este caminho, não por qualquer mérito seu, mas por amor ao seu próprio nome, porque a sua natureza é ser um guia bom e fiel. O seu bem-estar era um reflexo da honra dele. Ao caminhar, você sentia uma profunda sensação de ser cuidado. Cada aspecto daquela jornada tinha sido preparado para o seu conforto e segurança. Os pastos para o seu descanso, as águas para o seu refrigério, e agora, o caminho perfeito para a sua passagem. Você compreendia, num nível instintivo, que ser guiado era uma forma de liberdade. A liberdade da ansiedade, a liberdade da dúvida. A sua única responsabilidade era confiar e seguir. E nesta simples obediência, encontrava uma paz que ultrapassava o entendimento. Ao emergirem do outro lado do bosque, a paisagem abriu-se novamente. O céu estrelado parecia ainda mais vasto e magnífico. A vereda começou a descer suavemente, levando-os para um espaço mais amplo entre duas grandes colinas, cujas encostas se erguiam como ombros protetores de cada lado. O ar tornou-se mais fresco, mais denso e perfeitamente imóvel. O caminho à frente mergulhava numa sombra mais profunda, uma área onde a luz das estrelas não penetrava com tanta força. Era a entrada de um vale. Mas não havia hesitação nos seus passos, nem no ritmo do pastor. A confiança que ele tinha construído em si ao longo da noite era o seu escudo. Você sabia que, para onde quer que ele o conduzisse, ele estaria consigo. A jornada por aquele caminho de retidão tinha preparado o seu coração para o que quer que viesse a seguir. E assim, você continuou a caminhar, passo a passo, o seu olhar fixo na silhueta do seu guia, o seu coração em perfeita calma, pronto para entrar no vale que se abria à sua frente. Capítulo 5. O Vale do Silêncio.
Estrelado à vereda da confiança, o conduziu suavemente para a entrada do vale. As grandes colinas, cujas encostas antes eram distantes, agora se erguiam de cada lado, seus topos escuros a emoldurar uma fatia do céu. O ar aqui era notavelmente mais fresco e carregava uma quietude profunda, como se o próprio som hesitasse em entrar. O caminho à sua frente mergulhava numa sombra que era mais densa do que qualquer outra que você havia encontrado, uma escuridão que parecia ter peso e substância. No entanto, não houve pausa em seus passos, nem no caminhar firme do bom pastor. Sua confiança, tecida ao longo da jornada, era uma luz interior que tornava a escuridão irrelevante. Você deu o primeiro passo para dentro do vale, saindo da luz prateada das estrelas e entrando em seu abraço sombrio. A transição foi suave, como passar de um quarto iluminado por velas para um santuário iluminado apenas pelo céu. A escuridão não era vazia ou ameaçadora. Era aveludada, um negrume, rico que envolvia e acalmava os sentidos. Seus olhos, já acostumados à noite, começaram a se ajustar. E você percebeu que não estava em total escuridão. Muito acima, o vale emoldurava o céu, criando um rio de estrelas que fluía de horizonte a horizonte. Livres da luz difusa das planícies, as estrelas aqui brilhavam com uma intensidade feroz e cristalina. Eram diamantes espalhados sobre um pano de veludo infinito, tão nítidos e próximos que você sentia como se pudesse estender o pescoço e tocá-los. A Via Láctea era uma névoa luminosa, uma pincelada de luz espectral que atravessava o coração do céu. A beleza daquele espetáculo era avassaladora e profundamente pacífica. A sombra que dava nome ao vale não era a sombra do medo ou do perigo, mas simplesmente a sombra projetada pelas colinas protetoras que o abrigavam, colinas que o escondiam do mundo e o aproximavam do céu. Neste silêncio profundo, seus outros sentidos se aguçaram. Você podia ouvir a sua própria respiração, um som suave e rítmico. Podia ouvir o som dos seus próprios cascos no caminho de terra, mais suave aqui, como se o chão fosse forrado de poeira fina. E então, um novo som se tornou o centro do seu universo. Tap, um toque suave, claro e deliberado. Tap, era o cajado do pastor. Ele o usava agora de uma forma diferente. No campo aberto, era um guia ocasional. Aqui, no vale escuro, tornou-se um ritmo constante, o coração da jornada. Tap, pausa, tap. O som ecoava suavemente nas paredes do vale, mapeando o caminho à frente, medindo a distância, afirmando a solidez do chão. Era um som que dizia: eu estou aqui, eu vejo o caminho. Confie no som da minha presença. Esta batida rítmica tornou-se uma âncora para sua mente. Você começou a sincronizar seus próprios passos com ela. Passo esquerdo, tap. Passo direito, pausa. Tornou-se uma meditação em movimento, uma dança de confiança entre o guia e o guiado. A melodia do cajado era a única música no vale, e era tudo o que você precisava. O caminho estreitou-se um pouco, e absorto na beleza do céu estrelado, você se desviou ligeiramente, aproximando-se da parede rochosa do vale. Antes que pudesse se assustar ou perder o equilíbrio, você sentiu algo firme, mas incrivelmente gentil, pressionar seu flanco. Não foi um golpe ou uma pancada. Foi um toque deliberado e seguro. Era a vara do pastor. Ele a mantinha ao seu lado, e com ela, ele o guiou de volta para o centro do caminho. O toque foi um ato de comunicação íntima, uma mensagem silenciosa que dizia: fique perto de mim, eu o manterei seguro. Não se desvie, pois o caminho mais seguro é ao meu lado. Aquele toque, aquela correção amorosa, aqueceu seu coração. A vara não era uma arma de punição, mas uma ferramenta de conforto, um lembrete físico de sua proximidade e de seu cuidado meticuloso. Você compreendeu então o significado de não temer mal algum. O mal não podia existir neste espaço. A presença do pastor preenchia o vale. Sua luz interior era mais brilhante que qualquer escuridão. Seu cuidado mais presente que qualquer ameaça imaginável. O medo era uma impossibilidade lógica. Como se pode temer quando se está tão completamente protegido? O cajado à sua frente mapeava o caminho.
e a vara ao seu lado mantinha-o perto. Você estava encerrado em um casulo de cuidado absoluto. A jornada pelo vale tornou-se o ponto mais sereno de toda a noite. A escuridão, que poderia ter sido assustadora, tornou-se um santuário que eliminava todas as distrações, forçando seu foco unicamente na presença do pastor e na beleza do cosmos acima. O silêncio, que poderia ter sido solitário, tornou-se uma tela para a música reconfortante do cajado. O caminho estreito, que poderia ter sido perigoso, tornou-se uma oportunidade para a mais íntima das guias. Você continuou a caminhar, seu corpo relaxado, sua mente em paz. O ritmo constante do cajado era como uma canção de ninar, uma batida primordial que falava de segurança e constância. A cada passo, você se sentia mais conectado ao seu guia, mais imerso na profunda tranquilidade do momento. A experiência do vale não era algo a ser suportado, mas um dom a ser recebido. Era uma lição sobre a natureza da verdadeira segurança, que não é a ausência de escuridão, mas a presença do guardião certo dentro dela. Lentamente, você começou a perceber uma mudança sutil no ar à frente. A escuridão parecia um pouco menos densa. A parede do vale à sua frente começava a se abrir. Você estava chegando ao fim da sua passagem pelo silêncio estrelado. Mas você não sentia pressa em sair. Uma parte de si queria permanecer naquele abraço escuro para sempre, seguro na batida constante do cajado do pastor. No entanto, você continuou a segui-lo, com o coração pleno de uma paz que nunca antes conhecera, carregando a lição do vale consigo, pronto para o que quer que a luz revelasse do outro lado. Capítulo 6. O banquete silencioso. Ao emergir da passagem estreita do vale, a paisagem se abriu em um pequeno planalto isolado, um santuário escondido entre os braços das colinas. A luz das estrelas aqui parecia mais suave. A vastidão do céu, substituída por uma sensação de intimidade e reclusão. O ar era imóvel e o silêncio absoluto. O pastor não o conduziu de volta aos campos abertos, mas o guiou para o centro deste refúgio sereno. Ali, sobre uma grande laje de pedra lisa, naturalmente plana como uma mesa, ele havia preparado algo especial. Não era um pasto comum, era um banquete. Grãos dourados e ricos estavam espalhados sobre a pedra, misturados com as folhas mais tenras e doces do trevo. O aroma que se desprendia era nutritivo e convidativo, um perfume de abundância que falava de uma provisão especial, muito além da necessidade diária. Você se aproximou, e o pastor lhe deu um aceno de cabeça, um gesto que o convidava a se banquetear. Este era um lugar de honra. Neste planalto elevado e protegido, os pequenos tormentos do mundo inferior, os insetos zumbidores que irritavam durante o dia, os espinhos escondidos na relva, as pequenas ansiedades do desconhecido não podiam alcançá-lo. Na presença destes inimigos distantes e impotentes, o pastor preparava para você um lugar de paz e fartura. Enquanto você começava a saborear os grãos deliciosos, cada um uma pequena explosão de sabor e energia, o pastor se ajoelhou suavemente ao seu lado. O movimento foi tão reverente e gentil que seu coração se encheu de uma calma ainda mais profunda. Ele não era um mestre distante, mas um servo amoroso. De uma pequena bolsa de couro em seu cinto, ele retirou um frasco de barro. Quando o abriu, uma nova fragrância encheu o ar, sobrepondo-se ao cheiro dos grãos. Era o aroma de óleo puro, um óleo espesso e dourado, infundido com o perfume de ervas calmantes, talvez lavanda e cedro. Era um cheiro de cura, de consagração e de paz profunda. Você parou de comer e olhou para ele, confiando implicitamente. O pastor derramou um pouco do óleo em sua mão, aquecendo-o com seu próprio calor. Então, com uma ternura infinita, ele começou a aplicar o óleo em sua cabeça. Os seus dedos, fortes mas incrivelmente gentis, massagearam o óleo na sua lã, ao redor das suas orelhas, sobre a sua testa e ao longo do seu focinho. A sensação foi celestial. O óleo fresco era um bálsamo para as pequenas irritações da pele, para as picadas de insetos do dia, para os arranhões dos arbustos. Era uma unção que acalmava não apenas a pele, mas o próprio espírito. A fragrância envolvente criou uma barreira de paz ao seu redor.
Um perfume que era repelente para as moscas e outros pequenos aborrecimentos, garantindo que seu descanso e sua refeição não seriam perturbados. Este ato era um cuidado tão íntimo e pessoal que você se sentiu como a única ovelha no mundo. A atenção do pastor estava inteiramente focada em você, em seu conforto, em sua cura. Ele limpou suavemente ao redor dos seus olhos. Sua presença tão próxima e concentrada era um bálsamo em si mesma. O mundo exterior, com todas as suas lutas e irritações, desapareceu. Existia apenas este momento sagrado de cuidado, este ato de amor que o elevava e o honrava. Você não era apenas mais uma ovelha no rebanho. Você era um tesouro, um ser digno de ser ungido e cuidado pessoalmente pelo seu mestre. Com a cabeça agora protegida e perfumada, você voltou ao seu banquete, mas com uma nova sensação de bem-estar. O sabor dos grãos parecia ainda mais rico, a doçura do trevo mais pronunciada. E então, você percebeu o que estava acontecendo. Seu cálice estava transbordando. O cálice não era um objeto físico, mas o seu próprio ser, o seu coração, a sua capacidade de conter bênçãos. O descanso nos pastos verdes tinha enchido o seu cálice. O refrigério nas águas tranquilas o havia completado. A confiança nas veredas da justiça o havia fortalecido. A segurança no vale escuro o havia enchido até a borda. E agora, este banquete, esta unção, este ato de amor pessoal, era demais. Era mais do que você poderia conter. A bondade, a segurança, a paz e o amor começaram a transbordar. Uma onda de gratidão e contentamento tão avassaladora inundou seu ser, que você sentiu como se pudesse flutuar. Era uma alegria silenciosa, uma felicidade tão profunda e calma, que se manifestava como um relaxamento total do corpo e da mente. Cada necessidade tinha sido não apenas atendida, mas superada com uma generosidade extravagante. Você estava imerso em um oceano de cuidado. Você continuou a comer lentamente, saboreando cada momento deste banquete sagrado. O silêncio do planalto, a presença ajoelhada do seu pastor, o cheiro do óleo curador, o sabor da provisão abundante, a sensação de segurança absoluta, tudo se fundia em uma experiência de paraíso na terra. O seu coração estava cheio, o seu corpo estava nutrido, a sua cabeça estava protegida e a sua alma estava a transbordar de paz. Você terminou sua refeição e suspirou, um som de puro e absoluto contentamento. Você deitou a cabeça sobre suas patas, sobre a pedra lisa que tinha sido sua mesa, e fechou os olhos, imerso na fragrância calmante do óleo. Não havia mais nada a desejar, nada a temer, nada a procurar. Tudo estava ali. A bondade e a misericórdia do pastor eram uma realidade tangível, uma presença que o envolvia como um manto quente. E neste estado de plenitude transbordante, o sono se aproximou. Um convidado bem-vindo a um coração que já estava em perfeito repouso. Capítulo 7. A sombra de duas companheiras. Descansado e saciado sobre a laje de pedra que fora sua mesa de banquete, você sentiu o chamado silencioso para continuar. O pastor se levantou. Sua silhueta contra o céu estrelado era a personificação da dignidade e da força gentil. A jornada noturna ainda não havia terminado. Havia um último refúgio à sua espera. Vocês desceram do pequeno planalto, retornando a uma vereda suave que se estendia à frente. Um caminho que parecia brilhar com uma luz própria sob o olhar das estrelas. Enquanto você caminhava, um novo tipo de consciência começou a florescer em seu ser. Até agora, toda a sua atenção estivera focada à frente, na figura do seu guia. Sua segurança residia em segui-lo, em manter os olhos fixos nele. Mas agora, você começou a sentir algo mais. Uma presença sutil, não à sua frente, mas atrás. Não era uma sensação alarmante, de forma alguma. Pelo contrário, era imensamente reconfortante. Era como a sensação de ter um manto quente colocado sobre suas costas, sem que você pedisse, ou o calor de uma lareira que você sente mesmo quando não está olhando para ela. Intrigado, você parou por um instante e olhou para trás. O caminho se estendia vazio sob o luar, mas a sensação persistia. Não era uma,
mas duas presenças gentis que o seguiam. Você não podia vê-las com seus olhos, mas podia senti-las com seu coração. Eram tão reais quanto o chão sob seus pés. Eram duas companheiras silenciosas, duas sombras de luz que o escoltavam. Você compreendeu, com uma clareza que transcendia o pensamento, que elas eram a bondade e a misericórdia. Elas o seguiriam, não apenas nesta noite, mas por todos os dias de sua vida. Com essa nova consciência, você retomou a caminhada. Mas, agora, a experiência da jornada foi transformada. Você estava no centro de uma procissão sagrada. À sua frente, o bom pastor liderava, escolhendo o caminho, garantindo a direção. E atrás de você, estas duas companheiras garantiam que nada de mal pudesse alcançá-lo por trás e que cada passo seu fosse abençoado. A bondade era a companheira que se antecipava a cada necessidade. Seus passos o levaram perto de um arbusto e você sentiu uma leve pontada de fome, um desejo por algo doce. No exato momento, uma brisa suave soprou, balançando um galho baixo, e uma pequena amora silvestre, perfeitamente madura, caiu no caminho bem à sua frente. Era um pequeno presente, um deleite inesperado, providenciado no momento exato da necessidade. Isso era a bondade. Ela era a certeza de que a beleza e a provisão estariam sempre ao seu alcance, muitas vezes de formas que você nem esperava. Era o conforto de um leito de relva macia quando você estava cansado, a clareza da água quando estava com sede, a riqueza dos grãos quando precisava de sustento. A bondade era a afirmação constante de que o universo, sob o comando do seu pastor, estava conspirando para o seu bem. A outra sombra, a outra presença, era a misericórdia. Ela era a companheira da cura e do perdão. Enquanto você caminhava, sua pata tropeçou levemente em uma pedra solta que você não viu. Por um instante, você perdeu o equilíbrio. Mas em vez de cair, você sentiu como se uma força invisível o amparasse, o firmasse, permitindo que você recuperasse o passo sem esforço. Isso era a misericórdia. Ela era o bálsamo que curava as pequenas feridas antes que pudessem doer. Era a força gentil que o perdoava por suas distrações e seus passos em falso. A misericórdia era a voz silenciosa que sussurrava que você não precisava ser perfeito para ser amado e protegido. Ela era a graça que apagava as memórias de medo do vale, que limpava qualquer vestígio de ansiedade, deixando seu coração leve e livre para caminhar em frente. Caminhar entre essas três presenças, o guia à frente, a bondade e a misericórdia atrás, era estar completamente envolto em um campo de amor e proteção. Não havia um único ângulo do qual o perigo pudesse se aproximar. Não havia uma única necessidade que não fosse antecipada, ou uma única fraqueza que não fosse coberta pela graça. Essa percepção trouxe um nível de paz que era ainda mais profundo do que o descanso físico. Era a paz da alma, a tranquilidade que vem de saber que você é incondicionalmente e eternamente cuidado. A jornada tornou-se sem esforço. O ato de caminhar era leve, quase como flutuar. A paisagem noturna parecia celebrar esta procissão. As flores silvestres ao longo do caminho pareciam inclinar suas cabeças em reverência. O vento que passava por você parecia carregar um murmúrio de bênçãos. As próprias estrelas pareciam formar uma abóbada protetora sobre sua cabeça. Você percebeu que a promessa de que a bondade e a misericórdia o seguiriam não era uma esperança para o futuro, mas uma realidade presente e constante. Elas não eram recompensas a serem ganhas, mas dons inerentes a ser uma das ovelhas do bom pastor. Sua única tarefa era continuar a caminhar, a confiar, a receber o cuidado que era tão livremente oferecido. O caminho à frente começou a parecer familiar. O cheiro no ar mudou, trazendo a fragrância reconfortante de feno seco e o calor de muitos corpos de lã juntos. Você podia ouvir o balido suave e sonolento de outras ovelhas já recolhidas. O pastor estava o conduzindo para casa, para o redil, o refúgio final para a noite. E enquanto você se aproximava do seu destino final, a presença das duas companheiras atrás de você parecia intensificar-se, como um último abraço de afirmação antes do descanso. Elas o tinham seguido por toda a jornada noturna, e você sabia com uma certeza inabalável que quando o sol nascesse, elas ainda estariam lá, e no dia seguinte, e em todos os dias que viriam.
Com essa certeza aninhada em seu coração, a última parte da jornada parecia a mais doce de todas. Capítulo 9. O calor do rebanho. Unido, você deu um passo para dentro, afastando-se do portal e adentrando o coração da casa do pastor. O chão sob seus pés era um convite ao relaxamento total. Uma camada espessa e generosa de feno seco e dourado cobria toda a superfície. Um tapete que era ao mesmo tempo macio e isolante, exalando um perfume doce e campestre que falava de colheitas e de provisão. O som dos seus cascos foi completamente abafado, substituído por um farfalhar suave e satisfatório a cada passo que dava. O ar quente e imóvel o envolveu como um abraço, e você começou a mover-se lentamente, procurando instintivamente o seu próprio lugar de repouso para a noite. O seu olhar percorreu o interior do redil. Sob a luz dourada e suave da lanterna solitária, o rebanho se assemelhava a uma paisagem de colinas suaves e ondulantes. Um mar de lã, subindo e descendo em uníssono com a respiração coletiva e profunda do sono. Algumas ovelhas dormiam completamente enroladas, outras esticadas com um abandono confiante. Não havia um único sinal de tensão ou desconforto. Esta era uma comunidade em paz, um organismo único, unido no propósito do descanso. Você caminhou entre seus irmãos adormecidos. O movimento era respeitoso, um deslizar cuidadoso pelos pequenos corredores entre os corpos quentes. Se você roçava em um deles, sentia a textura macia e espessa de sua lã e recebia em troca um suspiro sonolento de contentamento, nunca um sobressalto de irritação. Havia um entendimento tácito neste lugar, uma aceitação mútua que tornava o espaço partilhado, sagrado. Finalmente, você avistou um pequeno espaço vazio, um nicho perfeito aninhado entre o flanco de uma ovelha mais velha e o corpo enrolado de um cordeiro jovem. Parecia um lugar que tinha sido guardado especialmente para você. Você se dirigiu até ele e, ao chegar, executou o seu último ritual da noite. Você girou lentamente em círculo 2, 3 vezes, suas patas amassando, o feno moldando-o em um ninho raso e perfeito, um berço feito sob medida para o seu corpo cansado. Com um último suspiro, um som que libertou a última partícula de esforço do seu ser, você dobrou as pernas e se entregou ao chão. O momento de se deitar foi uma rendição final e sublime. O feno macio e o chão de terra por baixo cederam suavemente, recebendo seu peso com uma generosidade silenciosa. Mas a sensação mais profunda e reconfortante veio dos lados. À sua esquerda, você sentiu o calor sólido e constante irradiando do corpo da ovelha mais velha. Era um calor estável, seguro, uma presença que falava de sabedoria e calma. À sua direita, o calor do cordeiro era um pouco mais intenso, vibrante com a energia da juventude, mesmo no sono. Você estava aninhado entre o passado e o futuro, no presente perfeito do agora. Este calor partilhado era mais do que apenas conforto físico contra o frio da noite. Era o calor da pertença, da família, da segurança que vem da união. O seu corpo, que tinha viajado sozinho sob o olhar do pastor, agora se dissolvia na entidade maior que era o rebanho. Você já não era um indivíduo isolado, mas uma parte integrante de um todo maior e mais forte. Sua vulnerabilidade individual foi absorvida pela força coletiva. A sua respiração, sem que você fizesse qualquer esforço, começou a sincronizar-se com a respiração dos seus vizinhos. O seu peito subia e descia no mesmo ritmo lento e profundo do deles. O som dentro do redil era um zumbido de vida em repouso. A sinfonia de dezenas de corações a bater lentamente, de dezenas de pulmões, a inspirar e a expirar em harmonia. Era o som mais tranquilizador do universo. Um ruído branco orgânico que cancelava qualquer pensamento e convidava a mente a render-se. Você pousou a cabeça no feno, e o seu perfume doce encheu suas narinas. O cheiro quente da lanolina, o seu próprio cheiro e o de seus companheiros, era o incenso da segurança absoluta. Você fechou os olhos, mas a sua consciência ainda registrava as sensações. A pressão suave do corpo de seus vizinhos contra o seu, um lembrete constante de que não estava sozinho. O calor que penetrava através da sua própria lã, relaxando. Cada músculo,
cada fibra. A ausência total de qualquer brisa, de qualquer movimento de ar, criando uma bolha de quietude perfeita. O seu corpo começou a sentir-se pesado, de uma forma maravilhosa e relaxante. A sensação de afundar no feno, no chão, na própria paz do lugar. A sua mente, que tinha testemunhado tantas maravilhas durante a noite, os pastos, as águas, o vale, o banquete, estava agora quieta. Não havia mais nada para ver, nada para analisar. Havia apenas este momento presente de ser aquecido, de ser protegido, de pertencer. Este era o significado final de habitar na casa do Senhor. Era ser uma parte viva e pulsante de sua família, a encontrar descanso não apenas sob seu olhar, mas no abraço uns dos outros. A segurança não era apenas vertical, vinda dele, mas também horizontal, vinda da comunidade que ele reunira. E neste ninho de calor e respiração partilhada, o sono deixou de ser uma possibilidade e tornou-se a única realidade possível. Ele se aproximou, não como uma onda, mas como a maré a subir lenta e inexoravelmente, cobrindo as praias da sua consciência com as suas águas escuras e tranquilas. E você se deixou levar, sem resistência, flutuando para o sono mais profundo que já conhecera. Capítulo 10. O repouso que dura. Para sempre aninhado no coração do rebanho, você flutuava na fronteira entre a consciência e o sono. O calor, a segurança e o ritmo suave da respiração coletiva haviam se tornado o seu universo. Já não. Havia um fora e um dentro. O redil não era um lugar que o continha. Era uma extensão do seu próprio ser. O calor dos seus vizinhos era o seu próprio calor. A respiração deles era a sua própria respiração. As distinções começaram a dissolver-se, a derreter como cera suave sob uma chama gentil. Seus olhos estavam fechados, e a escuridão, atrás de suas pálpebras, não era vazia, mas preenchida por uma sensação de paz de cor âmbar. Era a escuridão quente e segura do ventre, do lugar antes de todos os começos. Sua mente, antes um observador ativo da jornada, agora se aquietava. Os pensamentos, se surgiam, não eram mais linhas de raciocínio, mas sim ondulações suaves num lago perfeitamente calmo, que se formavam e se desfaziam sem perturbar a superfície. Ecos suaves da jornada noturna vinham e iam, não como memórias ativas, mas como sensações distantes e doces. Você sentia a lembrança da relva macia em suas costas, a sensação do frescor da água em sua garganta, o toque seguro da vara do pastor em seu flanco, o perfume curador do óleo em sua cabeça. Eram como notas distantes de uma melodia que já havia sido tocada e cujo único propósito agora era aprofundar a sua tranquilidade presente. Cada eco era uma confirmação. Você foi cuidado. Você está sendo cuidado. Você sempre será cuidado. O seu corpo, que você sentia antes como pesado, agora começava a sentir-se leve, quase sem peso. Era como se o feno macio abaixo de você não estivesse mais a suportá-lo, mas como se você estivesse a flutuar nele, suspenso em um mar de calor e conforto. Cada músculo, cada fibra, cada célula do seu ser rendeu-se completamente, libertando a última e mais subtil das tensões. O controle foi entregue. A vigilância foi abandonada. A sua única função agora era ser. Ser paz. Ser descanso. Ser segurança. O ritmo da respiração unificada do rebanho tornou-se o ritmo do próprio universo. Inspirar, a paz entra. Expirar, o eu se dissolve. Era uma maré cósmica, e você era uma gota de água nesse oceano de tranquilidade. Você já não precisava pensar no pastor, pois sentia a sua presença como uma constante fundamental, como a própria gravidade que o mantinha seguro. Ele não estava mais do lado de fora, no portal, mas estava no centro de cada respiração, no calor de cada corpo, na estrutura de cada viga do redil. Sua casa não era o edifício de pedra e madeira, mas a própria presença dele, que permeava todas as coisas. E então, a última compreensão desabrochou em sua consciência que se desvanecia, uma verdade silenciosa e eterna. A promessa de habitar na casa do Senhor para sempre.
Você percebeu que para sempre não era uma medida de tempo, uma linha infinita de dias e noites. O tempo era uma construção do mundo da jornada, do mundo do sol e da sombra. Aqui, neste estado de paz absoluta, o tempo não existia. Para sempre era a qualidade deste exato momento. Era a certeza de que esta paz, esta segurança, este sentimento de ser amado e pertencer, não era um estado temporário. Era a sua verdadeira natureza. Era o seu estado eterno. Habitar na casa do pastor para sempre significava viver neste momento de paz perfeita, agora e eternamente. A jornada da noite não era uma viagem para um lugar, mas uma viagem para este estado de ser. Cada passo, cada provação, cada bênção foi desenhado para guiá-lo de volta a si mesmo, de volta a esta verdade fundamental. Você está em casa, e sempre esteve. Esta paz não lhe foi dada, foi revelada dentro de você. Com esta última e libertadora verdade, os últimos fios que o prendiam à consciência se soltaram. Você se deixou levar pela maré do sono, uma entrega total e sem medo. Você não estava a cair no escuro, mas a fundir-se com a luz interior da paz. A sua identidade individual dissolveu-se na identidade coletiva do rebanho, e a identidade do rebanho dissolveu-se na presença amorosa do pastor. Tudo se tornou um calor, uma respiração, uma paz, um descanso, um para sempre, que é simplesmente este agora, repetido em uma perfeição silenciosa e infinita. Você dorme, não um sono de esquecimento, mas um sono de união. Um sono que restaura, que cura, que o reconecta à fonte de toda a paz. Um sono que é uma habitação. Um sono que é eterno. Descanse agora. Descanse profundamente. Você está em casa, no calor, na paz, na segurança, na casa do seu pastor. Hoje e para todo o sempre. Descanse em paz para sempre. Descanse